Salve, salve, Evolua! Tudo bem, galera? Vocês estavam ouvindo aí na maior chiqueza da vida o hino dos Estados Unidos da América, beleza? Vamos lá para mais uma aula. Nossa aula de hoje vai estar tratando sobre a Revolução Americana, ou também conhecida como Independência dos Estados Unidos da América. Beleza, galera? A gente vai compreender que esse processo que vai levar à independência das 13 colônias inglesas ocorreu, né? A declaração de independência vai ocorrer no dia 4 de julho de 1776, resultado de um processo onde vai haver a separação das antigas 13 colônias inglesas para a formação dos Estados Unidos da América. Beleza, pessoal? Vamos lá para mais uma aulinha? Muito bem. Revolução Americana, ou também conhecida como Independência dos Estados Unidos da América, faz parte de um conjunto de revoluções liberais. Muito bem. Juntamente com a Revolução Americana, a gente vai ter a Revolução Francesa e a Revolução Liberal do Porto, marcando a época contemporânea. Mas o que são mesmo essas revoluções liberais, galera? São conhecidas com esse nome aquelas revoluções iniciadas no século XVIII que se desenvolveram até o século XIX, beleza? Possuem forte influência do iluminismo. Apesar de ter sido baseada nos ideais iluministas, a Revolução Americana pregava os ideais de liberdade, de igualdade de direitos. Contudo, a gente vai perceber que esse processo vai ser feito, o processo que vai levar à independência das 13 colônias vai ser realizado pela elite colonial, e o que visava garantir os interesses e os privilégios dessa classe. Ela serviu de inspiração para outros movimentos semelhantes, como também aqui no Brasil. A gente vai ver a Inconfidência Mineira. Beleza, pessoal? Muito bem. A gente vai perceber que o que foi mesmo essa Revolução Americana, né? A gente vai compreender que foi um processo que vai ter início a partir do descontentamento que os colonos ingleses vão passar a ter com a metrópole, tá certo? Devido à taxação, à alta taxação e as colônias ficarem submetidas ao chamado Pacto Colonial, tá certo? Durante o século XVIII, galera, a Inglaterra envolveu-se em uma série de conflitos, né? Tanto na Europa como também na América do Norte, o que vai afetar os cofres ingleses. Por isso que os ingleses vão começar, então, o parlamento inglês vai aprovar uma série de leis para poder equilibrar a sua economia, explorando a colônia, no caso, a sua colônia no norte da América. Beleza? Mas observe, pessoal, a colonização inglesa na América, ela vai ter algumas particularidades, tá certo? As colônias do centro-norte, elas vão ter características um pouco diferentes, aliás, muito diferentes das colônias do sul, como vocês estão vendo aí. Para vocês analisarem, ó, a gente vai ver que as colônias do centro-norte, chamadas também de Nova Inglaterra, a base econômica era os minifúndios, tá certo? Baseado na policultura, na mão de obra livre, e também a gente vai ver ali a implantação das manufaturas. Já as colônias do sul, as atividades econômicas vão ser ligadas aos latifúndios, baseados na monocultura, principalmente do algodão e do tabaco, tá certo? A mão de obra vai ser escravizada, beleza, pessoal? A gente vai ver que o que é que essas colônias tinham em comum, né? A língua inglesa, a religião protestante, no caso a puritana, que é uma religião com bases calvinistas, beleza? Aquela que defende a salvação pela predestinação e que a pessoa estaria predestinada à salvação se tivesse prosperidade em sua vida. Era um sinal que ela tinha sido escolhida por Deus para ser salva. A gente vai ver que outra característica comum das colônias do centro-norte e do sul vai ser a necessidade da defesa contra os ataques indígenas e também a defesa contra a tentativa de expansão territorial dos franceses.
Outra particularidade que eles vão compartilhar ali vai ser o espírito de trabalho, né? Uma forte tradição de liberdade de pensamento também. Então, essas são as características que eles vão partilhar. Mas observe, pessoal, diferentemente das colônias do Sul, que desde as suas origens, desde a fundação da colônia da Virgínia, estavam submetidos a um rigor do pacto colonial. Contudo, a gente vai perceber que as colônias do Centro-Norte, a Inglaterra não se interessou em um primeiro momento em submetê-las a um pacto colonial. Por isso, elas tinham uma certa autonomia e desfrutavam de uma certa liberdade comercial. Como exemplo, a gente está vendo aí, o mapinha tá mostrando, as colônias do Centro-Norte realizavam o lucrativo comércio triangular do Atlântico, né? O comércio triangular do Atlântico é a expressão utilizada, né, para designar um conjunto de relações comerciais dirigidas por países europeus, que as 13 colônias, principalmente as colônias do Centro-Norte, vão realizar também, né, em que consistia em uma relação comercial ultramarina de caráter transcontinental, que era apoiada em 3 vértices, né, geopolíticas e econômicas, no caso. Era a realização ali comercial, a troca de mercadorias entre a Europa, a África e a América, tá certo? Da África era conseguido mão de obra escrava, né, que era vendida, que eram trocados, esses escravos eles eram trocados por cana-de-açúcar e por melaço, que nas colônias do Centro-Norte era transformado em rum e que era mandado para a Europa para ser vendido, tá certo? Então, até ali o século XVII, as colônias do Centro-Norte elas vão desfrutar dessa maior autonomia. Tudo vai mudar, pessoal, a partir da Guerra dos 7 Anos, consequência da Guerra dos 7 Anos. A gente vai perceber que, como eu falei antes, né, durante o século XVII e ali também início do século XVIII, a Inglaterra ela vai se envolver em vários conflitos que vai custar muito para os cofres públicos. Desses conflitos, o maior deles, de importância maior, foi a Guerra dos 7 Anos, que foi de 1756 até 1763, que colocou ingleses e franceses em uma guerra. Ao final dessa guerra, a Inglaterra saiu vitoriosa, galera, porém bastante endividada. A vitória inglesa na Guerra dos 7 Anos permitiu ter acesso a uma grande quantidade de terras no oeste, que era o de interesse dos colonos das 13 colônias. Porém, a coroa inglesa ela vai proibir a ocupação dessas terras ao oeste pelos colonos, porque os ingleses não queriam que os colonos entrassem em choque com os indígenas que ali viviam. Essa proibição que a coroa portuguesa vai impor aos colonos de não povoar, de não explorar o oeste das colônias, vai gerar ali já, desde o início, uma relação de descontentamento entre colonos e metrópoles, beleza? Então, a gente vai ver ali que a Guerra dos 7 Anos, pessoal, o envolvimento da Inglaterra nessa guerra levou-a a ficar muito endividada, beleza? Então, a colônia passou a ser enxergada, as 13 colônias passou a ser enxergadas como a galinha dos ovos de ouro dos ingleses, para recuperar sua economia, como forma de obter recursos para recuperar e equilibrar sua economia, que tinha sido abalada com essas guerras. Isso fez com que diversos impostos visando o aumento da arrecadação fossem decretados pela Inglaterra. Esses impostos e leis também pretendiam impor um controle maior da colônia sobre um controle maior metropolitano sobre as colônias inglesas, beleza? Essa necessidade, galera, de controle sobre a economia das 13 colônias e de torná-la cada vez mais dependente das mercadorias inglesas era consequência também do desenvolvimento fabril da Inglaterra. A Inglaterra estava ali no processo de revolução industrial e ela precisava de mercado consumidor para os seus produtos, beleza? Mas vamos ver aqui agora, galera, quais foram essas leis, né, impostas aos colonos, que vai ser o estopim para que esses colonos começassem e buscassem a sua independência através de uma revolução.
Eu trouxe aí no título aí em cima, aí na imagem que vocês estão vendo, nenhum imposto sem representação. Era essa a reivindicação que os colonos faziam. Os colonos, eles não queriam mais que a Inglaterra impusesse essas leis, esses impostos, sem a aprovação dos colonos antecipadamente. Mas isso vai ser feito os ingleses vão se fazer de morto e vão impor aí essas leis. A primeira lei, vocês estão vendo, é a Lei do Açúcar, de 1764. Ela pôs fim ao contrabando de melaço antiliano, né, das Antilhas, que iriam ser transformados em rum. E aí a gente vai ver que quando a coroa portuguesa proíbe esse contrabando de melaço para a fabricação do rum e impôs ali um monopólio sobre o açúcar, vai gerar um prejuízo tremendo para os colonos que viviam dessas atividades, beleza? Então, a partir dessa lei, pessoal, os ingleses fizeram essa lei ser respeitada. Por quê? Porque várias embarcações vão ser apreendidas que estavam indo para as colônias do norte, carregadas de melaço e de açúcar, e essas embarcações vão ser interceptadas, e isso vai gerar prejuízos para os colonos ali das 13 colônias, beleza? Isso aí já vai começar ali um descontentamento por parte daquela galera ali que vivia dessas atividades oriundas do melaço e do açúcar. Muito bem. Então a gente vai ver aqui, em 1765, a Inglaterra vai impor uma outra taxação, que é a Lei do Selo, em que a Inglaterra decretava que todo documento impresso na colônia somente seria considerado válido ao receber um selo inglês. Esse decreto provocou muitos protestos nas 13 colônias, o que fez os ingleses revogarem essa lei no ano seguinte. Aí a gente vai ver aí a última lei. Essa lei vai ser o estopim, pessoal, para o processo de independência, que é a Lei do Chá, de 1773, né? O que foi essa lei, pessoal, determinava o monopólio da venda do chá no território das Américas apenas pela Companhia das Índias Orientais, que eram controladas pelos ingleses. Isso desagradou as elites coloniais e causou uma pequena revolta conhecida como a Festa do Chá de Boston, pessoal, na qual os colonos fantasiados de indígenas invadiram o porto de Boston e lançaram mais de 300 caixas de chá da Índia ao mar. Por que eles fizeram isso? Em protesto aqui, essa imagenzinha mostra lá, os colonos vestidos de índios, vocês estão vendo, de indígenas, lançando essas mercadorias, esses chás ao mar, gerando um prejuízo tremendo para a coroa inglesa. A demonstração de rebeldia dos colonos foi acompanhada de forte repressão da colônia, que respondeu ocupando a colônia de Massachusetts e impondo a proibição de reuniões nessa cidade e exigindo de forma imediata o pagamento dos prejuízos por parte dos colonos. Tá certo, pessoal? A gente vai ver que, diante disso, todas essas atitudes tomadas pela coroa portuguesa de exigir o pagamento pelo prejuízo gerado por essa manifestação, o fechamento do porto e também o envio de soldados para patrulhar, para fiscalizar as colônias, esse conjunto de atitudes aí tomada pelo rei George III vai ser conhecido como as Leis Intoleráveis. E como consequência dessas leis intoleráveis que a gente vai ver as primeiras ações em busca de independência das 13 colônias. Em relação a essas leis intoleráveis, pessoal, para vocês terem uma ideia, os soldados ingleses que praticassem algum crime em território das 13 colônias americanas não poderiam nem ser julgados e nem sofriam punições. Eles deveriam ser mandados de volta para a Inglaterra e só lá seriam julgados. E isso trouxe um ar de impunidade, né? Fora que os soldados eram mantidos com o dinheiro dos próprios colonos. Diante disso, aqui a gente vai ver, como eu falei para vocês, o rei George III reagindo, né? E fechando aí o porto de Boston.
Bom, qual foi a reação então dos colonos, pessoal, né? Após as leis intoleráveis, a elite colonial reuniu-se em 2 congressos. O primeiro congresso ocorreu, são chamados congressos continentais. O primeiro congresso ocorreu na Filadélfia na data do dia 10 de setembro de 1774, em que, pessoal, a elite colonial estava ali reunida, né, em que eles representavam as colônias, com exceção apenas da colônia da Geórgia. Eles vão redigir um documento para o rei inglês, Jorge III, no qual eles prestavam conta, eles protestavam, né, contra essas medidas impostas pelas leis intoleráveis, mas reafirmavam lealdade ao rei inglês, né? Mas eles queriam o quê? O que é que o primeiro Congresso de Viena fez? Redigiu uma carta mostrando para o rei inglês a insatisfação diante das leis intoleráveis. Eles queriam que aquelas leis fossem revogadas e mostrou lealdade ao rei. Mas, em resposta, o rei vai reprimir ainda mais, pessoal, os colonos, aumentando o número de envio de soldados para aquelas 13 colônias. O resultado disso, então, vai ser o quê? O segundo Congresso Continental da Filadélfia, que ocorreu em 30 de maio de 1775, em que a elite colonial reuniu-se novamente e concluiu que não era mais possível manter-se sob o domínio inglês, em vista do desrespeito que a metrópole tinha com os interesses coloniais. Assim, foi redigida a Declaração de Independência, tá certo? A gente vai ver que ela vai ser redigida e foi emitida no dia 4 de julho de 1776, tá certo? E a gente vai ver que essa Declaração de Independência trazia bases iluministas, né? Em várias passagens da declaração era possível perceber isso, né? Por exemplo, a liberdade de expressão vai estar contida de forma bem clara na Declaração de Independência, o direito à justiça e a um julgamento justo, a igualdade dos cidadãos perante a lei, a liberdade religiosa, a liberdade de pensamento, a divisão dos 3 poderes, o parlamentarismo e as reeleições, as eleições dos representantes dos cidadãos, que é ali, ó, essa última aqui é bem forte no pensamento de Jean-Jacques Rousseau, né? Quando ele vai defender a democracia, o poder oriundo do povo, beleza? A partir disso, a gente vai ver algumas figuras importantes se destacando aí nesse momento crucial aí da história das 13 colônias e do futuro Estados Unidos da América, que é o George Washington. Ele vai ser o primeiro presidente dos Estados Unidos e ele vai comandar as tropas que vão lutar pela independência, e Thomas Jefferson, que redigiu a Declaração de Independência e vai ser o terceiro presidente ali dos Estados Unidos já independente. Eu trouxe para vocês aqui agora uma cronologia dos principais fatos que marcaram esse processo de independência das colônias inglesas, né? A gente vai ver que esse processo vai ocasionar conflitos armados entre a Inglaterra e as 13 colônias, né? A Inglaterra vai procurar assegurar o seu domínio sobre a colônia e os colonos vão procurar a sua independência. Esses conflitos vão se estender até 1781, uma das batalhas mais sangrentas na cidade de Yorktown, que hoje é Nova York, beleza? E aí eu tenho uma cronologia para vocês. Em 1775, os colonos americanos e tropas inglesas, eles começaram a primeira batalha ali em Lexington. Em 1777, os colonos americanos vencem a Batalha de Saratoga. Em 1778, eles vão receber uma ajuda muito importante, a da França e também da Espanha. Eles vão receber essa ajuda e esse apoio militar, tá certo? Isso aqui vai custar caro para os franceses, galera. Só para dizer aqui, o rei francês desse momento é Luís XVI. A França vai estar lá já arruinada economicamente, prestes a ter uma guerra civil, e o rei francês Luís XVI vai se envolver nessa guerra de independência norte-americana, o que vai gerar um aumento de impostos sobre o povo francês
e que vai ser determinante para o início da Revolução Francesa. Em 1781, a gente vai ver a derrota das tropas britânicas em Yorktown e a rendição inglesa. Mas só em 1783, no Tratado de Versalhes, a Inglaterra reconhece a independência das 13 colônias e aí vai surgir os Estados Unidos da América, beleza? Com o fim da guerra, pessoal, os ingleses, eles vão eles vão assumir ali, eles vão reconhecer a independência daquelas 13 colônias e a partir de então surgem os Estados Unidos da América. Eles vão adotar um sistema federalista que garantia a aplicação de autonomia para todos os estados, né? Muito bem. E aí eu trouxe para vocês agora a Constituição de 1787, ela vai apresentar algumas características, como, por exemplo, estabelece a República Federal como modelo político, né? Por isso do nome Estados Unidos da América, né? Que cada estado tem autonomia, beleza? São federações. Estabelece a divisão tripartida do poder e a adoção do sistema presidencialista de exercício do poder executivo, atribui o poder legislativo ao Congresso, o poder executivo ao presidente, o poder judiciário ao Supremo Tribunal e aos tribunais estaduais, estabelece um Congresso bicameralista, ou seja, dividido em duas câmaras, o Senado e a Câmara dos Representantes. Consagra o princípio da soberania popular através do voto censitário para a eleição do Congresso e por sufrágio indireto para a eleição de presidente. A Constituição americana, pessoal, ela vai ser modelo para a Constituição de vários países da América, inclusive para a nossa Constituição durante o Brasil República. Aliás, a nossa primeira Constituição de Brasil República em 1789. Em 1791, beleza? Muito bem. Qual foi o impacto da Revolução Americana na Europa e na América do Sul? A independência e o novo modelo de organização política que os Estados Unidos lançaram, pessoal, vai ter um impacto muito importante na forma de se fazer política, na forma de sociedade e de economia. Vai ser um modelo não só para a América, mas também para boa parte da Europa. A Revolução Americana constituiu um modelo novo de sociedade, baseado em princípios de liberdade. Tá certo, pessoal? Muito bem. Vocês vão ver que esse espírito de liberdade norte-americano é tão forte, né? Que é muito representado e está todo momento sendo visto ali, apreciado nesse monumento, nesse presente francês aos norte-americanos, que é a chamada Liberdade Iluminando o Mundo, a estátua conhecida simplesmente como Estátua da Liberdade, que surge à entrada do porto de Nova York, né? Foi um presente francês ali e que vai representar muito o princípio e a filosofia daquele país, que é baseada na liberdade econômica, política, de expressão e de religiosa e de comportamento também. Tá certo, pessoal? Muito bem. Obrigada pela atenção de vocês. Nas aulas iremos realizar atividades de forma que a gente aprofunde os nossos conhecimentos. Um beijo e até mais.